Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberto, sou vô do Não do Culto Gigi há mais de 30 anos, professor de História, historiador, escritor e pós-graduado em História do Rio de Janeiro. Bom, o tema de hoje eu acho que vai agradar vocês e muito. É sobre feitura de santo. E vai ser tudo aquilo que você queria perguntar e não teve coragem. Vai ser na lata. Mas antes da gente começar o tema, eu gostaria de divulgar o meu livro, Cultura e Poder na Mutação do Candomblé Afro-Brasileiro. É uma análise sobre a prática da religiosidade brasileira comparada à religiosidade africana. Estou deixando para vocês o link na descrição do vídeo. Bora pro tema? Bom, feitura de santo. Gente, como e por que acontece a feitura de santo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A feitura de santo é a parte principal dentro da religiosidade africana, dentro do candomblé, dentro da Umbanda. A Umbanda não faz feitura, mas faz camarinha, que seria a correlação à feitura de santo. Bom, feitura de santo, como eu falei, é a parte principal do candomblé. Só que, vou abrir um parêntese sobre isso, não é para ser feito do jeito que estão se fazendo. Feitura de santo é uma coisa muito melindrosa. Feitura de santo é uma coisa que não é para todo mundo fazer. Estão fazendo como se fosse uma coisa corriqueira. E não é assim que funciona. Não é todo mundo que entra no candomblé tem que raspar a cabeça. Tem que fazer o santo. Isso não pode, isso não procede. Primeiro que não tem nem vodum e nem orixá para pegar a cabeça de tanta gente. O que está acontecendo com isso? O que vocês precisam saber para conhecer e até para não serem enganados? Não estou falando que todas as casas estão erradas. Mas tem muitas casas de santo que não seguem a tradição. E tem muitas casas de santo que os pais de santo não são nem feitos. Eu já vi várias vezes de pessoas que chegaram a mim que fizeram o santo com pessoas que não rasparam o santo, que não fizeram o santo. E isso está se tornando uma coisa rotineira dentro do meio do candomblé. Tem que se tomar muito cuidado com os falsos pais de santo, os falsos babalaôs. Procurem casa de raiz, que vocês não vão se decepcionar. Quando você entra na casa de santo, ela não tem que ser a primeira coisa a ser feita. Por quê? Você, quando entra na casa de santo, primeiro você tem que ter um namoro com a casa de santo. Você tem que criar um laço, criar uma identidade com a casa de santo. Para quê? Para que depois você não sofra, porque você escolheu errado a casa de santo. Aí depois que você raspou, você cria um vínculo. E aí está o problema. Se você escolheu errado a casa, você não se adaptou à casa, você já fez o santo sem nem esperar essa fase de adaptação. Aí o que acontece? Vem os aborrecimentos, vem os problemas, vem a guerra e vem o abandono do iniciado, a nação que ele escolheu ou a casa de santo que ele escolheu. E ele acaba saindo da religião. Gente, olha só. Como e por que acontece a feitura de santo? A feitura de santo acontece quando existe a necessidade de você fazer o santo. Quando existe a necessidade. Pode ser por um caso de doença? Pode ser um caminho de doença que a feitura de santo vai auxiliar naquele tratamento, vai auxiliar você a passar por aquilo. Ótimo, aí pode fazer a feitura de santo. Se você nasceu com o dom, se você nasceu com o cargo de zelador de santo, aí sim a feitura de santo pode ser feita. Isso o seu pai de santo descobre logo no início de jogo, tá bom? No primeiro jogo que vai fazer as coisas para você, ele já sabe se você tem ou não o cargo de santo. Basta seguir a numerologia, basta seguir a cabala através dos odus e do jogo dele. Ele consegue saber se você tem cargo de santo ou não. Tem odus específicos que trazem cargo de santo. Isso é um ponto. Gente, outro ponto de feitura de santo pode ser através de jogos.
Apareceu no jogo uma seguinte caída, é uma caída de feitura. Vou explicar para vocês como que acontece. Bom, feitura de santo pelo sistema Merindin-Logum. De que forma isso acontece? Às vezes você pega o consulente ou você pega o seu filho de santo, ele é um abiã ainda, você vai abrir um jogo para ele. Tem uma caída específica que é feitura de santo. Na lata, na hora, ela é feitura de santo. Existe uma caída entre mais de, sei lá, de 250 mil caídas. Existe uma só específica, concreta, que é feitura de santo. Tá? Quando o Odu sai 4 vezes no jogo. E na primeira caída do Pai de Santo, caiu 9. Aí novamente o Pai de Santo joga para ele. Na segunda caída, caiu 9. Ele joga novamente. Na terceira caída, caiu 9. Quando o Pai de Santo joga novamente, se cair um 9, que será o quarto 9, essa caída significa feitura de santo. Feitura de santo sem tirar nem pôr. Há a necessidade de se fazer o orixá dessa pessoa. Ela não vai conseguir ficar sem fazer o santo, porque existe uma necessidade. O Odu está mostrando que o caminho dela é de feitura de santo. Então não é porque a pessoa quis, mas é uma necessidade espiritual dela. Entenderam? Mas tem que ser 4 vezes o mesmo Odu. Aí eu pergunto para vocês, são 4 vezes o mesmo Odu? Se caiu 9 3 vezes, caiu um 7, é feitura de santo? Não. Se caiu 3 vezes o 9 e caiu um 11, é feitura de santo? Não. Só é feitura de santo quando cai 4 vezes na mesa do zelador de santo, pelo sistema Merindin-Logum, tá? Pelo sistema de Ifá Merindin-Logum, que é o jogo dos 16 búzios. Isso só mostra a vocês uma coisa: tem a caída sim para a feitura de santo, só que o que está acontecendo não é mais pela necessidade que a pessoa tem. Infelizmente, a maioria das pessoas sendo raspadas é por vaidade, é porque querem ser feitas no santo. E, em contrapartida, é como a maioria das casas ganham muito dinheiro com feitura de santo. Tem casas de santo que bota de 20 mil a 30 mil, tem casas de santo que bota de 5 a 15, e isso varia. Varia de casa de santo, de zelador de santo para zelador de santo. Não estou dizendo que está errado em cobrar. Cada um faz da sua vida o que achar melhor e usa o seu meio religioso da melhor forma que lhe convém. Agora, não há a necessidade dessa quantidade de feituras. E isso não desmerece a casa, porque a casa tem poucas pessoas raspadas. A casa pode ter muito filho de santo. Por que não a pessoa não pode ser abiã para o resto da vida? Se ela não tem a necessidade de fazer a feitura de santo. Na maioria das vezes, você evita problemas à vida daquela pessoa, que às vezes não tinha necessidade de raspar. Você raspa, você modifica o caminho daquela pessoa. Aí a vida dela pode entrar numa linha de declínio, e aí você não consegue explicar para ela como que declinou a vida daquela pessoa. Porque você fez uma coisa que não era para ter sido feita. Você agiu de forma errada, porque o santo não falou em feitura. Isso é muito importante para que vocês entendam a situação de feitura de santo. Não pode ser por vaidade, tem que ser por necessidade. Eu expliquei para vocês que no sistema Merindin-Logum são 4 vezes uma caída de um determinado Odu. Agora, existe uma outra caída dentro do jogo que também pode caracterizar, nem sempre, mas pode caracterizar feitura de santo. É a caída do Odu 12, o Edila Sheborá. Essa caída
ela mostra uma necessidade de obrigação. Então o que acontece? Pai de Santo joga. Em algum momento do jogo, o 12 aparece, você suspende o jogo. E aí o que você faz? Você vai conversar com o orixá daquela pessoa, ou conversar com o orixá que apareceu no Edila Sheborá e perguntar qual a obrigação que tem que ser feita para aquela pessoa. Aí você pode perguntar se é um Obi, se é um Bori, se é um Ibauri, se é um assentamento de Exu, um assentamento de orixá. Aí quem vai determinar é o Vodum. Se você não achar nenhuma dessas situações, você pergunta ao orixá se ele quer a feitura de santo. Se ele quiser, você já sabe que o Vodum está batendo o martelo, independente da caída do Odu, querendo a feitura de santo. Então essa é outra oportunidade que tem de se fazer o santo da maneira correta, da maneira que teria que ser feita, tá bom? Outro ponto relativo à feitura de santo tem quando as pessoas bolam para o santo. Isso identifica que o santo está próximo e que provavelmente ele pode vir a fazer a feitura de santo, fazer a raspagem. Eu já peguei muitos casos de pessoas bolando, mas que depois de algumas obrigações sendo feitas, o santo não quis mais a feitura. Ele ficou satisfeito. Então, nem sempre, quando a pessoa bola, a pessoa tem que ser raspada. Quando ela bola, identifica um problema que pode levar à feitura. Identificam a proximidade do orixá, identificam uma situação espiritual muito forte que pode levar à feitura de santo. Mas não significa que isso não pode virar, não pode reverter. O que eu vejo, e que é muito errado, é quando a pessoa bola e a pessoa, o zelador de santo, vai e pisa nas costas do orixá caído para prender ele na casa. Isso não é uma coisa certa, não é uma coisa correta. Isso é uma ofensa ao orixá e uma ofensa a nós, pessoas, e a nós como seres humanos. Todo mundo tem seu livre-arbítrio e anda e vai para onde quiser e fica aonde quiser. Não é um zelador de santo mal intencionado que vai pisar nas costas de uma pessoa bolada para tentar prender ela na casa de santo. Uma das coisas que eu queria explicar para vocês é a diferença que tem das feituras entre nações. A nação Queto, o Pofonjá, Engenho Velho, e tem a nação Jeje, Jeje Marim, e o Jeje Savalu, o Jeje da Romé e o Jeje Mina. Tem uma diferença muito significativa entre as duas nações. Quando eu falo as duas nações, eu estou me referindo ao Queto, tá? E ao Jeje. A feitura de santo, na parte do Queto, na maioria das vezes, a pessoa bola ou está na mesa de jogo com o pai de santo e cai, que houve aquela necessidade, mas a parte importante disso é que você consegue se preparar. A pessoa que está no Queto, ele consegue se preparar. Ele já sabe que vai fazer a feitura de santo, então ele vai se preparando, ele vai comprando as coisas, o pai de santo vai passando a lista, ele vai fazendo aquela preparação, guardando dinheiro, porque gasta dinheiro, e aí até o dia da sua feitura. Ele consegue se preparar para isso. É de uma forma mais linear, ele consegue vir se preparando, diferente do Jeje. No Jeje, na maioria das vezes, não acontece dessa forma. A pessoa acaba bolando no Atinsá. O que é o Atinsá? O Atinsá é a árvore sagrada de cada orixá. Cada orixá tem uma árvore sagrada dentro do culto do Jeje. E todas a roça, ela tem essas árvores, esses Atinsás. E cada Atinsá tem um assentamento do orixá respectivo nos seus pés. Quando acontece de uma pessoa no Jeje cair
bolada numa árvore daquela, está simbolizando que o orixá puxou a pessoa para a feitura. Então a pessoa não tem como sair da casa de santo. Depois que a pessoa caiu, ela é recolhida e entra direto para o Sabagi. Ela entra direto para o Sabagi. Porque se o Vodum derrubou a pessoa do nada, ninguém estava perto, chegou, encontrou uma pessoa caída lá, desmaiada no Atinsá, sinal que o Vodum passou e que existe um barco que está chegando para fazer a feitura de santo. Então se recolhe a pessoa e se leva para o Sabagi e vai esperar os outros aparecerem, que vai cair. Ou mais 2, para completar 3, né? Porque o barco de Jeje é 3, 5, 7, sempre número ímpar e nunca 1. Então, o que vai acontecer? Caiu uma pessoa, tem que entrar pelo menos mais 2. No decorrer dos dias, pode cair mais 2 pessoas e fechar o barco para a obrigação de feitura. Então, deu para reparar que no Jeje não tem essa preparação como tem no Keto. No Keto, a pessoa consegue se preparar, comprar as roupas que quer, comprar o tecido, ver tudo de uma forma mais tranquila. Já no Jeje, a pessoa pega de supetão, não estava nem sabendo que ia fazer o santo. E aí entra, e aí a família é que vai dar o direcionamento junto com o zelador de santo para as coisas da pessoa. Porque, lógico, se não aparecer um barco dentro de algum período, não cair mais ninguém dentro de algum período, o zelador de santo vai ter que suspender aquele orixá e dar satisfação a ele que não houve quedas para se formar um barco. Aí tira-se a pessoa lá de dentro. Mas é muito difícil acontecer de uma pessoa não cair e não completar o barco. Completa às vezes com 7 pessoas, tá? Às vezes completa com 9 pessoas e é uma trabalheira só. Gente, o tema feitura de santo ele é muito extenso. Então, nós resolvemos fazer várias partes esse tema, tá bom? A primeira parte de hoje é essa que eu acabei de passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida do tema que eu falei hoje, coloquem nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Como eu falei para vocês, esse tema é extenso e nós vamos dividir em partes, tá ok? E pessoal, vocês perceberam a necessidade de se conhecer Odu? E você vê que ele tem influência até na feitura de santo? A importância de Odu para o bom funcionamento da casa de santo e da vida das pessoas? E até da vida da casa de santo? Bom, eu já fiz 3 vídeos de Odus. Os 3 primeiros foi Ocaran, foi Ejiokô e Etalgundá. E eu vou deixar a playlist no card para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para a gente. E acione o sininho de notificações para vocês receberem sempre os nossos conteúdos. Bom, como eu gosto de me despedir de vocês, Vodum Paunha Anadeji, Axé.